Bora lá que esse vídeo hoje é diferente. É a explicação decisiva do que é XRP. Imagine que você mora no Brasil e deseja enviar R$ 100 para um amigo que vive lá do outro lado do mundo. Você abre o aplicativo do banco, preenche todos os dados, confirma a transferência e acredita que o dinheiro chegará quase instantaneamente. Porém, na prática, a realidade costuma ser bem diferente. A operação pode levar 2 ou até 5 dias úteis para ser concluída. Durante esse processo, diferentes bancos atuam como intermediários, cada um cobrando taxas e adicionando mais tempo à transação. Agora, imagine um sistema capaz de fazer exatamente a mesma transferência em apenas alguns segundos, custando praticamente nada e funcionando 24 horas por dia. 7 dias por semana, inclusive em feriados. Esse praticamente nada são centavos. Essa é justamente a ideia por trás do XRP. Nesse vídeo, eu vou explicar tudo da forma mais simples possível, como se você tivesse apenas 10 anos de idade. Não vou utilizar termos técnicos complicados, nem pressupor que você já conheça o mercado de criptomoedas. Quando terminar esse vídeo, você entenderá o que é o XRP, qual é a diferença entre Ripple, XRP e XRP Ledger. Qual o problema essa tecnologia procura resolver? Quais são seus pontos fortes? Quais são os riscos envolvidos e, principalmente, o que realmente pode influenciar o preço dessa criptomoeda no futuro? Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque cada tópico foi organizado para que você compreenda o assunto passo a passo. Bora lá! Sendo muito explicativo hoje. Imagine uma cidade enorme onde milhões de pessoas compram, vendem e trocam produtos todos os dias. Para que tudo funcione, elas precisam de um meio de pagamento eficiente. Agora, imagine que existisse um dinheiro extremamente rápido, que pudesse ser enviado para qualquer lugar do mundo em poucos segundos, custando menos de 1 centavo por transação e funcionando sem interrupções, sem paradas. Esse dinheiro seria o XRP. Embora muitas pessoas pensem nele apenas como uma criptomoeda para investimento, sua finalidade principal é muito diferente. O XRP foi criado para facilitar a movimentação de dinheiro entre pessoas, empresas e instituições financeiras, de forma extremamente rápida e barata. Uma comparação simples seria pensar em um carro esportivo. Você pode comprar um carro para admirar, colecionar ou revendê-lo no futuro. Mas a função principal dele continua sendo transportar pessoas. Da mesma forma, muitas pessoas compram XRP esperando valorização, mas sua principal utilidade é servir como um ativo para transferir valor entre diferentes locais do mundo. Outra característica importante é que o XRP ele possui uma oferta limitada. Foram criados 100 bilhões de unidades e nunca serão emitidas novas moedas além dessa quantidade. Isso significa que, ao contrário das moedas tradicionais que podem ser impressas pelos governos, a quantidade de XRP é fixa. Podemos comparar isso aos terrenos de uma cidade. Ninguém consegue fabricar novos terrenos em uma região já estabelecida. Se mais pessoas desejarem comprar esses terrenos, enquanto a quantidade permanece exatamente a mesma, naturalmente a disputa aumenta e os preços tendem a subir.
Entretanto, é importante compreender que uma oferta limitada sozinha não garante valorização. Para que qualquer ativo aumente de preço, é necessário que exista uma demanda crescente. Ou seja, mais pessoas e empresas precisam querer utilizar ou adquirir esse ativo. É exatamente nesse ponto que entra a Ripple e todo o ecossistema construído em torno do XRP. Agora, vamos falar de XRP, XRPL, que é o XRP Ledger, e Ripple. Uma das maiores confusões entre iniciantes é acreditar que Ripple, XRP e XRP Ledger são exatamente a mesma coisa. Apesar de estarem relacionados, eles representam conceitos completamente diferentes. Para facilitar, imagine uma rodovia moderna, construída para permitir que milhares de veículos trafeguem com rapidez e segurança. Essa rodovia representa o XRP Ledger, também conhecido como XRPL. O XRP Ledger é a blockchain onde todas as transações acontecem. Agora imagine os veículos circulando por essas estradas. Esses veículos representam um XRP, que é o ativo digital utilizado para transportar valor de uma pessoa para outra. Finalmente, imagine uma empresa que desenvolveu o valor de uma pessoa para outra. Finalmente, imagine que uma empresa que desenvolveu diversos produtos utilizando essa rodovia para oferecer soluções financeiras ao mercado. Essa empresa representa a Ripple. Portanto, Ripple é uma empresa privada que desenvolve tecnologias para pagamentos internacionais. O XRP é a criptomoeda utilizada em diversas dessas soluções. Já o XRP Ledger é a infraestrutura tecnológica onde o XRP circula. Uma boa comparação seria pensar na internet. A internet é uma infraestrutura global, utilizada por milhões de empresas. Google, Netflix, Amazon e milhares de outras organizações utilizam essa infraestrutura para oferecer seus serviços, mas nenhuma delas é dona da internet. Da mesma forma, a Ripple utiliza o XRP Ledger, porém não controla a rede inteira. O XRP Ledger funciona de maneira descentralizada, contando com validadores distribuídos em diversos países. Esses validadores, eles trabalham juntos para confirmar as transações, tornando extremamente difícil que uma única empresa ou governo consiga controlar ou desligar completamente a rede. É justamente essa descentralização que torna a tecnologia blockchain tão interessante para aplicações financeiras. Agora, chegamos à pergunta mais importante desse vídeo. Se no Brasil já existe o Pix, que realiza transferências praticamente instantâneas, por que ainda seria necessário criar uma tecnologia como o XRP? A resposta está nas transferências internacionais. O Pix funciona de maneira excelente dentro do território brasileiro, porque todos os bancos seguem as mesmas regras e utilizam a infraestrutura do Banco Central. Entretanto, quando o dinheiro precisa atravessar fronteiras, a situação muda completamente. Muitas vezes um banco brasileiro não possui relacionamento direto com um banco localizado em outro país. Nesses casos, o dinheiro precisa passar por diversos bancos intermediários antes de chegar ao destino final. Cada instituição envolvida cobra tarifas, realiza verificações e adiciona mais tempo ao processo. Como consequência, uma simples transferência internacional pode levar vários dias para ser concluída. O XRP procura eliminar essa complexidade, funcionando como uma ponte entre diferentes moedas. Imagine que uma empresa brasileira precisa enviar recursos para uma empresa localizada no Japão.
Em vez de manter enormes quantidades de dólares ou ienes paradas em contas bancárias espalhadas pelo mundo, o dinheiro pode ser convertido temporariamente em XRP, atravessar a rede em poucos segundos e logo em seguida ser convertido para a moeda local do país de destino. Todo esse processo pode ocorrer quase instantaneamente. Esse modelo é conhecido como liquidez sob demanda, em inglês On-Demand Liquidity. Para visualizar melhor essa ideia, imagine duas pessoas tentando conversar. Uma fala apenas português e a outra fala somente japonês. Meu Deus do céu! O que acontece? A comunicação seria extremamente difícil sem um tradutor. E agora? Nesse exemplo, a XRP atua como esse tradutor, permitindo que diferentes moedas conversem entre si de maneira rápida e eficiente. Apesar de todas essas vantagens, seria um erro afirmar que XRP é a única tecnologia capaz de resolver esse problema. O mercado financeiro está passando por uma transformação profunda. Um grande reset está acontecendo. E diversas empresas estão desenvolvendo soluções semelhantes. Existem stablecoins, moedas digitais emitidas por bancos centrais, outras blockchains especializadas em pagamentos e até melhorias no sistema bancário. Agora, todas essas alternativas competem pelo mesmo espaço. Portanto, o sucesso do XRP não está garantido apenas porque sua tecnologia é eficiente. A história mostra que excelentes tecnologias nem sempre se tornam líderes de mercado. Muitas vezes, fatores como regulamentação, a adoção pelas instituições financeiras de decisões políticas e interesses comerciais influenciam mais do que a qualidade técnica de um projeto. Pense na Clarity Act aguardando aprovação no Senado americano. Mesmo assim, o XRP reúne um conjunto de características que chama bastante atenção. Ele realiza transações em poucos segundos, possui taxas extremamente baixas, consome muita pouca energia quando comparado a blockchains como Bitcoin, Ethereum, Solana, e já apresenta um longo histórico de funcionamento. Esses fatores, eles fazem com que os bancos, fintechs e empresas de pagamentos acompanhem de perto essa revolução. Ainda assim, é importante compreender que o futuro permanece aberto. O mercado decidirá quais tecnologias serão amplamente adotadas ao longo dos próximos anos. Imagine você, novamente uma grande rodovia. Quando poucas pessoas utilizam essa estrada, ela já possui utilidade. Entretanto, conforme milhares ou milhões de veículos enxergam, começam a trafegar diariamente por ela, sua importância aumenta consideravelmente. Com o XRP ocorre algo semelhante. Quanto mais empresas utilizarem essa rede para realizar pagamentos internacionais, maior tende a ser sua relevância dentro do sistema financeiro global. A sua principal vantagem, ela está justamente na combinação entre velocidade, baixo custo e eficiência, que é o que falamos nos nossos vídeos. Enquanto alguns sistemas tradicionais podem levar dias para concluir uma operação e algumas blockchains exigem vários minutos para confirmar uma transação. XRP normalmente realiza esse processo em apenas alguns segundos. Além disso, o custo costuma representar apenas uma pequena fração de centavo. E sabe que no mundo das finanças, se compararmos a um campeonato esportivo, são segundos que diferenciam o campeão de quem está logo atrás. Essa eficiência ela permite tanto pequenas transferências quanto movimentações envolvendo milhões de dólares. Para empresas que realizam pagamentos internacionais diariamente, uma economia de alguns segundos e de alguns centavos por transação pode sim representar milhões de dólares economizados ao longo dos anos. É exatamente esse potencial de redução de custos que desperta o interesse das instituições financeiras, bancos e empresas de tecnologia ao redor do mundo. Apesar de todas essas características positivas, investir em XRP, assim como em qualquer outro ativo financeiro, envolve riscos que não podem ser ignorados.
O primeiro deles é a regulamentação. As leis relacionadas a criptomoedas continuam evoluindo em diversos países, e mudanças regulatórias podem afetar diretamente a adoção dessa tecnologia. Nós vemos o Japão avançando, a Arábia Saudita, Clarity Act nos Estados Unidos, Europa. Outro fator importante é a concorrência. Novos projetos surgem constantemente oferecendo soluções semelhantes, o que significa que o XRP precisará continuar demonstrando sua utilidade para manter a sua relevância. Além disso, existe o risco relacionado à adoção. Uma tecnologia pode ser excelente do ponto de vista técnico e, ainda assim, não alcançar a utilização em larga escala. A história da tecnologia, ela está repleta de exemplos de produtos inovadores que acabaram sendo superados por concorrentes com maior aceitação do mercado. Outro aspecto importante é a volatilidade. O preço do XRP ele pode subir de maneira expressiva em determinados períodos, mas também pode apresentar quedas igualmente intensas. Nós vemos isso hoje com o preço, como dizem, lateralizado. Quem acompanha 2024 e 2025 viu a XRP subir bastante e cair. 100, 200, 300% e caiu. Por esse motivo, ninguém deve investir apenas porque viu previsões extremamente otimistas nas redes sociais. O investimento consciente começa pelo estudo, que é o que fazemos aqui, e pela compreensão dos riscos envolvidos. Provavelmente essa é a pergunta feita por quem conhece o XRP pela primeira vez. O preço do XRP. Qual é o preço? Afinal, quanto essa criptomoeda poderá valer no futuro? É o que todo mundo quer saber. A resposta mais honesta é que ninguém sabe. Existem inúmeras projeções circulando na internet. Algumas bastante otimistas e outras extremamente pessimistas, mas nenhuma delas representa uma garantia. O preço do XRP depende da interação entre diversos fatores. Oferta e demanda continuam sendo os elementos mais importantes, mas também entram nessa equação aspectos como a adoção institucional, regulamentação, a liquidez, o cenário econômico mundial, confiança dos investidores e evolução tecnológica da própria rede. Sempre que mais pessoas desejam comprar um ativo do que vendê-lo, o preço tende a subir. Quando ocorre o contrário, o preço tende a cair. Logicamente, esse princípio vale para praticamente qualquer mercado, seja de imóveis, ações, ouro ou criptomoedas. Por isso, acompanhar apenas previsões de preços sem compreender os fundamentos, que é o que eu pego muito aqui nesse canal, os fundamentos da tecnologia, pode levar você a uma decisão equivocada. Se houver apenas uma mensagem que você leve desse vídeo, que seja esta: o verdadeiro valor do XRP não está nas promessas de enriquecimento rápido, mas na utilidade que sua tecnologia pode oferecer ao sistema financeiro mundial. Caso bancos, empresas de pagamentos, fintechs e outras instituições passem a utilizar o XRP em larga escala para movimentar recursos entre diferentes países, a demanda pelo ativo poderá aumentar significativamente ao longo do tempo. Entretanto, caso essa adoção não ocorra, como parte da comunidade espera, o comportamento do preço poderá ser muito diferente das previsões mais otimistas. Por isso, antes de investir qualquer que seja o valor, procure entender o problema que a tecnologia pretende resolver. Acompanhe a sua evolução, analise os riscos e tome decisões baseadas em conhecimento e não apenas nas expectativas de valorização. O mercado financeiro recompensa muito mais quem estuda do que quem segue promessas fáceis. Se esse vídeo ele ajudou você a compreender o XRP de maneira simples, objetiva, deixe o seu like, inscreva-se no canal de Cafim, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que desejam aprender sobre criptomoedas e continue acompanhando nossos próximos vídeos para aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre o futuro das finanças digitais.
E se possível, dá um hype nesse vídeo também e comenta aqui qual a sua opinião sobre o XRP. Nos vemos no próximo vídeo, quem sabe numa explosão de XRP. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.